adorar ao Senhor? Amém. Amém. Amém? Eita, esse povo hoje vai ter que comer feijão, né? Tá muito fraco, amém, queridos? Amém. Aleluia! Que o Senhor possa vos abençoar nesta noite. Vamos ver uma leitura, ouvir uma leitura da palavra de Deus e também uma oração com o evangelista irmão Márcio. Você estará acompanhando a palavra do Senhor nesta noite. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Amém? Todos acharam?
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Fala para o seu irmão assim, ó, e tu serás uma bênção. Mais forte, e tu serás uma bênção. Amém. Oramos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Pai, e te agradecer por mais essa rica oportunidade, Senhor, que tem nos concedido estar na tua presença. Deus, que possamos abrir os nossos corações nessa noite para te louvar, Senhor, te bendizer, Senhor. Queremos deixar todos os problemas lá fora, Senhor. Deus, queremos estar aqui livres, Senhor, para te adorar, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo que tu tens feito a cada um, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmão. Quero convidar os irmãos que estão mais afastados a vir mais perto. Ai, que coisa chata, né, irmão? Fica pedindo isso. Vem, irmão, mais perto. Sentem aqui, ó. Vem. Vem mais pertinho pra gente adorar a Deus mais junto. A cadeira da frente tá novinha ainda. Ninguém tocou nelas ainda. Na presença de Deus, a Bíblia diz que há alegria. Nós não podemos estar na presença de Deus e não sentir alegria. E sermos agradecidos por tudo que Ele fez. E continua fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos falar com bastante força. Eu sou feliz com Jesus. Amém. Vamos declarar o quanto Ele é soberano. Amém? Com palmas. Oh
aberta, mas que você cantasse com o teu coração isso, porque nós estamos falando, o meu coração transborda de amor. Apenas louve ao Senhor, não olhe para nós, porque nós não somos ninguém. Não olhe para quem está do teu lado, olhe apenas para Jesus. Ele é o teu refúgio. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que Aleluia, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor no que Ele tem direito? Amém. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de fazer grandes coisas neste lugar, nessa noite. Os corações aflitos que aqui chegaram, Senhor, entenderão que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros nossos
Deus, é o que nós queremos, né? A cada dia estar rompendo em fé,
a cada dia ultrapassando as barreiras, dificuldade e todas as coisas que vêm contra as nossas vidas para tentar nos derrubar, mas nós vamos rompendo em nome de Jesus, nós vamos vencendo em nome de Jesus, nós vamos triunfando em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, a sua presença é real, a sua presença faz a diferença, e nós podemos sentir esta presença tão maravilhosa nas nossas vidas. Vamos orar neste momento, estaremos ouvindo uma palavra de Deus aos nossos corações, e eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para a sua vida nesta noite. Pai, na tua presença nós estamos, queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Usa teu servo como canal de bênção para transmitir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, aquilo que o Senhor quer para que nós vivemos uma vida melhor na tua presença. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, irmãos. Podem se sentar, queridos. Podem se sentar por um minuto, queridos. Hoje não é um culto de ceia, mas eu quero ministrar uma palavra baseada no texto sobre a ceia, porque, irmãos, Deus tem mexido no nosso coração com relação à igreja, com relação esses últimos dias, com relação à palavra. A gente tem visto tanta mensagem de prosperidades por aí, prometendo que se você vier para Jesus, tudo na tua vida vai mudar no sentido financeiro. Você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter bens, porque nós somos filhos do rei, nós devemos ser ricos. Não está errado. Mas o que Deus quer de nós em Jesus, quando você olha todas as mensagens, o Sermão da Montanha, todas as mensagens que Jesus trouxe, parábolas que Ele aplicou, Ele não falava sobre prosperidade material. Ele falava sobre uma prosperidade espiritual, sobre uma vida espiritual plena, cheia do poder de Deus, de um contato pessoal com Deus, muito próximo, muito autêntico, de um contato em que fizesse com que o homem pudesse sentir a presença de Deus em qualquer lugar onde ele estivesse. E muitas vezes é mais fácil nós darmos ouvidos àquilo que nós queremos ouvir para nós, porque nós estamos às vezes passando uma necessidade, porque às vezes nós estamos precisando de um socorro financeiro. Não é errado, irmão, não estou dizendo que isto é errado, mas isso não pode ser a direção da vida do cristão. É verdade. Não é por esse caminhar que Deus nos quer, não é por esse caminhar que Deus nos criou e nos chamou. Ele nos chamou porque Ele quer nos dar algo maior do que a vida terrena pode nos oferecer. E quando nós vivemos uma vida terrena, apenas fixada naquilo que nós podemos adquirir ou conseguir. Há pessoas, irmãos, que fazem votos, não quero criticar igrejas, não quero criticar pastores, mas há pessoas que fazem votos para receber bênçãos financeiras. Irmãos, a bênção financeira, a bênção material, ela deve acompanhar o cristão. Amém. A busca do cristão deve ser pela bênção espiritual, pela vida espiritual cheia da graça de Deus. E a palavra de Deus diz que essas coisas vão nos acompanhar todos os dias. E nós começamos a quebrar princípios bíblicos e deixamos de receber a plenitude da bênção de Deus na nossa vida. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 32. O apóstolo Paulo está trazendo algo
a respeito da ceia, a respeito do momento da Santa Ceia, de como se ministrar, de como se comportar e como deve se fazer. Diz assim, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos buscar em Lucas, Mateus, nós vamos ter essa passagem a respeito da Santa Ceia. E esse texto, irmãos, ele é um dos textos mais conhecidos na Bíblia, porque todo mês ele é lido pela mesma vez. Eu creio que a maior parte dos crentes, dos cristãos, conhece esse texto praticamente de cor. Porque invariavelmente nós fazemos essa leitura. É como um aviso para aqueles que vão participar da ceia. Olha, Paulo está instruindo, mas ele está deixando algumas coisas aqui que nós precisamos entender para participar. Mas esse texto, irmão, ele está baseado em princípios. E princípios precisam ser obedecidos. Nós precisamos entender que toda a Bíblia está cheia de princípios de doutrina. Toda a Bíblia, ela está cheia de princípios e doutrinas. E o que são princípios e o que são doutrinas? No dicionário nós encontramos que princípio é começo, é origem, é fonte, é uma regra de conduta, é uma maneira de ver, são regras fundamentais admitidas como base de uma ciência, de uma arte. Então, esses princípios não deixam de ser regras para a igreja seguir. Mas também há doutrinas. E doutrinas não diferem muito, mas a doutrina são conjuntos de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. A doutrina cristã é exposta em catecismo, da forma como nós apresentamos. Olha, a nossa igreja, nós cremos na Bíblia dessa forma. São essas as doutrinas bíblicas. Quem já passou pela escola dominical conhece. Quem já passou por uma escola teológica conhece. Tantas doutrinas que existem, bíblicas, mas também existe as doutrinas da igreja, cada igreja tem o seu sistema doutrinário. Isso pode, isso não pode, a igreja aceita isso, a igreja não aceita isso, a igreja concorda com o batismo com o Espírito Santo, a igreja não concorda, a igreja concorda que a mulher corte o cabelo, a igreja não concorda. São tantas doutrinas que são doutrinas da igreja, não são totalmente doutrinas bíblicas. Tem baseamento na Bíblia, mas essas doutrinas muitas vezes são próprias de cada igreja, porque senão todas as igrejas deveriam ter a mesma. Não poderia ser diferente. Mas doutrinas bíblicas são imutáveis, são únicas. Princípios bíblicos não se mudam. O fato é que princípios não podem ser mudados e precisam ser obedecidos por completo. Não tem como
você mudar um princípio bíblico. Ele tem que ser obedecido na sua totalidade. Já uma doutrina, ela pode ser quebrada, ela pode ser burlada. Como nós vemos. Quando o apóstolo, quando João escreve na sua primeira carta dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, nós temos um advogado. Isso aqui é uma quebra de uma doutrina, é a quebra de uma regra. Você pecou, você falhou em algum ato, você quebrou alguma regra, ela pode ser modificada, mas um princípio bíblico não tem como ser mudado. Nós não temos como mudar a Santa Ceia, fazer de uma maneira diferente. É a Santa Ceia, é a ceia do Senhor, é dessa forma que ela é regida. Não tem como criar uma coisa diferente. Ela precisa ser cumprida na sua totalidade. O apóstolo Paulo nos faz um relato resumido da última noite de Jesus. A noite em que ele foi traído e negado. E no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 22, nos traz todo o acontecimento mais detalhado. Desde o dia até o momento da sua... Desde aquele dia em que ele fez a ceia, celebrou a ceia com os apóstolos, até o momento da sua ascensão ao céu. Nós encontramos ali em Lucas, no capítulo 22, a seguir, até o final de Lucas, nós encontramos um relato detalhado de tudo o que aconteceu. E nós temos 3 coisas importantes que nós precisamos entender nesse texto de Paulo. Primeiro, nós precisamos saber, conhecer o que é doutrina, o que é princípios bíblicos. Nós precisamos ter esse conhecimento, e é por isso que nós estudamos a Bíblia, é por isso que nós vamos à escola dominical, ou é por isso que nós vamos a um estudo bíblico, é por isso que nós nos assentamos em casa e pegamos a Bíblia e começamos a estudar, ou participamos de uma escola bíblica, e para entender o que é um princípio da palavra de Deus. Nós precisamos saber para o que nós fomos chamados como pessoas diante de Deus, qual é o propósito da nossa vida. Nós precisamos entender tudo isso. Segundo, nós precisamos obedecer a esses propósitos, obedecer a esses princípios e doutrinas. E em terceiro, nós precisamos fazer cumprir tudo isso na nossa vida. Não há como você simplesmente saber e deixar de lado. Você já vai estar pecando. Você pode até obedecer em parte, mas pode não fazer. E você pode até fazer, mas não fazer da maneira correta. Então princípios precisam ser feitos da maneira certa. Primeiro, saber. Se analisarmos os 2 textos de Coríntios 11 e Lucas, a partir do capítulo 22, vamos observar que Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Agora eu quero que você se imagine naquele momento em que Jesus está reunido, em que preparou-se a mesa da Páscoa para a celebração da Páscoa. Jesus não foi ali para fazer a última ceia. Jesus foi ali para participar da Páscoa. Era a festa dos ázimos, dos pães ázimos. E ali ele ministrou, e pelo que eu entendo, foi a primeira vez que ele fez isso com os discípulos. Não há relato. Então essa foi a primeira vez que se celebrou uma ceia. E para Jesus, foi a primeira e última na terra. Ele disse que só quando ele voltasse é que ele participaria juntamente conosco. Então eu quero que você se imagine naquele lugar, onde estão os apóstolos ao seu lado, você é Jesus, está ali participando da Páscoa, relembrando o quê? A libertação do Egito. Relembrando a maneira como Deus tirou o povo do Egito, trazendo libertação a eles. Agora Jesus vai ministrar algo diferente para o homem. Vai ministrar algo diferente para a humanidade. Vai trazer algo diferente para nós. Ele vai trazer um novo tipo de Páscoa, um novo tipo de celebração, um novo tipo de lembrança, um novo princípio para a igreja que iria se formar. Ele estava começando ali um novo princípio de forma a mostrar como nós deveríamos agir e deveríamos estar.
Agora eu quero que você se imagine que você está ali e você olha do teu lado, estão os seus apóstolos e um deles vai te trair. Você tem consciência disso porque Jesus sabia daquilo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos. Princípios não podem ser quebrados. Jesus sabia o que ia passar, sabia quem ia traí-lo, mas ele continuou na mesma posição. Ele não mudou a sua atitude de forma alguma. Antes ele disse, olha, vai, faz o que você tem que fazer. Tipo assim, vamos resolver esse negócio de uma vez, que já está demorando demais. E na nossa vida, irmão, nós precisamos entender que como cristãos, muitas vezes nós podemos ter pessoas ao nosso lado que nós sabemos que vai nos ferir ou que está nos ferindo, mas há um propósito na nossa vida. E nós precisamos estar na posição, sabendo que Deus tem mais a dar à nossa vida, tem mais a operar em nossa vida do que nos preocuparmos com alguém que está do nosso lado, às vezes nos ferindo de alguma forma. Isso pode ser um irmão, pode ser um esposo, pode ser a esposa, um filho, uma filha, não importa. E é onde muitas vezes nós perdemos e temos que recomeçar tudo de novo. Porque nós quebramos o princípio quando não conseguimos aceitar isso. Jesus sabia o que Judas ia fazer. Ele poderia ter mudado toda a situação da história. Mas não. Ele sabia que precisava cumprir tudo aquilo até o final. Agora você sabe o que você precisa fazer até o final? Não sei não, pastor. Sabemos. Porque Deus nos chamou para uma coisa. Primeiro para louvor e adoração dele. Para amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Contra essas coisas não há lei. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não quebramos princípios, irmãos. Nós andamos por um caminho certo. Se nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, não há problema se o irmão vai nos ferir. Antes daquela ferida vai servir para a nossa edificação. Porque muitas vezes Deus precisa levantar um irmão para me ferir, para que eu possa ser fortalecido. E é onde nós perdemos as nossas bênçãos. Porque muitas vezes Deus está usando alguém para tratar conosco. Deus está usando alguém que nós começamos a ter mágoas. Eu não lembro bem essa passagem, apenas ouvi uma vez que diz que quando se anda pelo deserto com os camelos por muito tempo, muitos dias, diz que quando chega na paragem, a pessoa que está sobre o camelo deve tirar a roupa, a camisa, entregar, e ele pega, estraçalha tudo aquilo com raiva. Nós sempre vamos ter camelos em nossas vidas, irmãos, que uma hora vai precisar retalhar tudo para expor a raiva que ele tem. Jesus estava consciente de todo o acontecimento que viria, mas ele estava baseado em um princípio. Jesus sabia o que era preciso ser cumprido, cabalmente, todo aquele princípio que havia sido estabelecido lá no Éden, pela palavra de Deus. Quando Deus fala lá em Gênesis 3,15, dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus sabia que o calcanharzinho dele ia ser ferido naquele dia, mas era só o calcanhar, porque ele ia pisar a cabeça do diabo depois. Amém. Ele tinha consciência, no versículo 22 do capítulo 22 de Lucas, diz assim: na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele é traído. Então eu tenho que ir. Pena é daquele que vai trair. Mas eu não vou parar. O diabo fez de tudo, irmãos, para tirar Jesus do seu projeto. Jesus sabia tudo o que iria passar. Às vezes nós vemos Deus falar com algumas pessoas dizendo: olha, você vai passar por dificuldade, você vai passar por momentos difíceis, porque Deus quer tratar algo na sua vida, e a pessoa já se retrai. Mais ainda, Jesus, eu já estou passando
tanto. Mas é preciso. Deus diz que o reino dos céus é conquistado à força, irmãos. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que só aqueles que são santos. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida no sangue de Jesus. Tem gente pensando que vai para o céu cheio de coisa no coração, irmãos. Tem gente pensando que vai para o céu com briga com o irmão. Tem gente que está pensando que vai para o céu falando mal da vida dos outros, andando indignamente, agindo indignamente lá fora no mundo, não agindo de maneira correta, não testemunhando com a vida realmente o que é Jesus. Eu baseei no texto da ceia, irmãos, porque depois as pessoas vêm para a igreja e vão participar da ceia, e esse é o grande perigo. Nós precisamos saber o que é o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos entender para o que nós fomos chamados. Um povo santo, um povo lavado no sangue de Jesus, que não tem mistura, que não tem contaminação com as coisas do mundo. Irmãos, infelizmente hoje está muito aberto o evangelho. Eu não digo o evangelho, mas as igrejas têm aberto muito as portas, e muitas vezes em muitas igrejas o mundo tem entrado com uma facilidade tão grande. Isso aí não é nada, não tem problema nenhum isso, não vai fazer mal não, que isso. Irmão, eu não estou aqui para falar historinhas. Eu estou aqui para dizer para você, se nós não andarmos segundo os princípios da palavra de Deus, não poderemos herdar o reino dos céus. E é para isso que você precisa ter conhecimento. Aonde está o teu problema? Aonde está a tua situação? Onde está a tua vida colocada? Aonde está colocado o seu coração? Jesus tinha o coração dele colocado na palavra de Deus, naquilo que havia, nas promessas feitas no passado, em tudo aquilo que havia escrito a respeito dele. E ele obedeceu até o final. Se Jesus existisse, todo o projeto original de Deus teria de ser recomeçado. Todos os milagres que Jesus havia feito seriam completamente perdidos e não teria valor algum, pois os milagres eram apenas consequências de um princípio estabelecido, e Jesus sabia disso. Tudo aquilo que Jesus vinha fazendo era apenas consequência de um princípio que havia sido estabelecido. O que importava era o final de tudo aquilo, de como aquilo terminaria. Se Jesus chegasse ao pé da cruz e desistisse, falasse: eu desisto, eu não continuo, tudo aquilo se havia perdido, e o diabo teria saído vitorioso. E quantas vezes nós começamos a caminhar dentro de um propósito e de repente nós paramos, falando: não, está muito difícil continuar, não era bem isso que eu estava esperando, e desiste. Para todo aquele processo do teu passado se perdeu por causa dessa palavra, dessa atitude, e tudo precisa ser recomeçado novamente. Obedecer, de nada adianta saber se você não obedecer. Não há efeito nenhum conhecer sem a obediência completa. E digo completa, pois de nada adianta obedecer em parte e esquecer as outras partes. Um exemplo que eu gosto é sobre o universo, porque o mesmo está doutrinado, irmãos. O maior exemplo de algo doutrinado é o universo. Todas as coisas estão postas no devido lugar. Tudo trabalha em conformidade com a vontade de Deus. Tudo está certinho dentro de uma lei estabelecida por Deus. E quando na nossa vida tudo está dentro da lei estabelecida por Deus para nós, todas as coisas vão caminhar corretamente. Não vai haver choques, não vai haver asteroide batendo na Terra, não vai haver lua saindo do lugar, nada. Tudo estará funcionando perfeitamente na sua vida, porque você está dentro do projeto de Deus, dentro daquilo ao qual Deus estabeleceu para a sua vida. E quantas vezes nós, falo por mim, saímos e nos chocamos com algum astro aí fora, e temos que recomeçar tudo de novo. E às vezes o desastre é grande. Às vezes o desastre é grande. Eu, quando observo a lua, irmãos,
ela está num ponto exato. Existe uma diferença pequena. Ela está mais ou menos a uns 380 mil quilômetros da Terra. E ela tem um apogeu, um perigeu, né? Um apogeu de 405 mil quilômetros, um perigeu de 350. E ela varia nessa pequena distância. Se ela sair muito fora disso e começar a sair demais, ela vai começar a alterar a vida aqui na Terra. Deus colocou ela ali naquele ponto exato porque era necessário. Ela controla as marés, ela controla a vida na Terra. É importante. Há coisas que Deus coloca na nossa vida, irmãos, e mantém na nossa vida para que nós estejamos vivos, para que as coisas estejam acontecendo de verdade na nossa vida. Paulo reclamava de um espinho na carne, aquele era o controle dele, era a lua dele que estava mantendo ele na linha, mantendo as coisas em ordem na vida dele. Não pense que a vida cristã é fácil, não é fácil. Nós só conseguimos vencer na vida cristã porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos dá força, nos direciona em todo momento. Senão nós jamais conseguiríamos viver, porque a carne, irmão, combate contra o Espírito. Todos os dias, desde o momento em que você abre os seus olhos até o momento em que você fecha os seus olhos para dormir, o Espírito e a carne estão lutando. Vence aquele que você alimenta mais. E como se tem alimentado a carne ultimamente, irmãos? Como se tem alimentado de maneira tão grande? Jesus estava sobre essa palavra, assim como o universo, e obedeceu em tudo o que havia ordenado para ele, através dele. Pois João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, que o próprio Jesus era a palavra que ordenou e doutrinou todas as coisas nos céus e na terra. Veja lá, capítulo 1 de João, o Evangelho de João, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E lá à frente diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava seguindo o próprio projeto. Ele estava seguindo aquilo que ele mesmo havia pré-ordenado naquele tempo. Quando Deus te chamou, irmãos, Deus te direcionou a uma posição. Mas é preciso obedecer. Jesus diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 37: porquanto vos digo, o que importa é que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Você pode dizer que aquilo que está escrito de você vai se cumprir? Você pode dizer: Senhor, faça-se em mim a sua vontade, não faça em mim mais a minha, o meu querer, mas que seja feita a sua vontade. E quantas vezes nós queremos desistir, irmãos? Nós, várias e várias vezes chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, faça a sua vontade. Mas quando a coisa começa a apertar, nós começamos a recuar um pouquinho. Não está fácil de conseguir. Está difícil. É complicado. Já começamos a deixar de obedecer alguns princípios. Começamos a deixar de lado algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Começamos a deixar de lado o amor ao próximo. Começamos a olhar defeito nos irmãos, defeito na igreja, defeito no mundo. E não olhamos o nosso próprio defeito. O que precisamos entender, que o fazer precisa ser dentro de princípios estabelecidos. Não se pode ser diferente. Muitos acham que estão fazendo as coisas certas, pois estão fazendo para Deus, quando na verdade estão fazendo tudo errado, porque não estão obedecendo os princípios determinados. Um bom exemplo que eu gosto de citar é de quando Davi quis levar a arca para Jerusalém. Convoca o povo, faz
uma enquete com o povo, que eles deveriam levar, e todo mundo concordou, os sacerdotes, todo o povo. Falou, não é boa essa palavra, então vamos levar para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi. E eles vão lá, pegam, fazem um carro novo, colocam uma arca sobre aquele carro, colocam 2 juntas de boi e começam a levar, e de repente, no meio daquele terreno que não era asfaltado, né? Os bois começam a tropeçar e a arca quer cair, Uzá coloca a mão e morre. Poxa, eles estavam querendo fazer algo bom. Davi queria trazer o povo à verdadeira adoração novamente, queria fazer o povo se voltar para Deus, queria acabar por completo com a idolatria que estava tendo naquela época, porque o rei Saul havia abandonado a arca, havia abandonado tudo, tinha deixado as coisas de qualquer jeito. E agora, numa ação para beneficiar a nação, para trazer o povo diante de Deus, agora Deus simplesmente mata um homem que estava tentando segurar a arca. Mas eles estavam quebrando princípios. A arca não poderia ser carregada daquela forma de maneira nenhuma. Só poderiam ser carregados pelos levitas, os ombros. Eles sabiam. Irmãos, e muitas pessoas sabem como devem fazer o seu trabalho dentro da igreja e não fazem da maneira correta. E depois querem ser abençoados. E depois queremos a bênção de Deus. Mas não obedecemos aos princípios que precisam ser. Não o fazemos de coração. Se der eu faço hoje, se não der, amanhã eu vejo. Tudo isso vem parar na ceia, irmãos. Tudo isso vem parar perante o momento que você participa da ceia. Não pensa que não tem efeito, tem. Vocês já vão entender. Nós percebemos que fazer deve andar em linha com a obediência. Você já imaginou, como eu falei, se a lua não obedecesse ao princípio dela estabelecido? Nós já não existiríamos. Assim, quando Jesus fez todas as coisas, começar pelos milagres, até o momento da sua ascensão aos céus, ele obedeceu em tudo que as Escrituras falavam sobre ele. Tanto que Satanás fez de tudo para fazer com que Jesus desistisse da sua morte na cruz. Desde o momento do seu nascimento, até o momento em que ele estava pregado à cruz. Quando as pessoas passavam ali, maneavam a cabeça, diziam, olha, você salvou a tantos, por que não salva você mesmo? O ladrão que estava ao seu lado dizia, olha, salva-te a ti, salva nós também. Era o diabo falando na boca daquelas pessoas, porque se Jesus desistisse naquela hora e dissesse assim, olha, chega, ele não estaria cumprindo a palavra de Deus, e ele sabia tudo o que precisava acontecer, ele foi até o final. Jesus só morreu na hora que ele quis morrer. Ele não morreu 1 minuto depois, nem 1 minuto antes. As coisas na nossa vida, irmãos, precisam ir até o final. Se Deus lhe deu algo para fazer, vá até o final, não desista no meio do caminho, porque se você desistir, vai recomeçar tudo de novo. E agora é pior. Porque o diabo já sabe onde é a tua fraqueza. O diabo já sabe onde ele vai pegar. É por aqui que eu sei que ele não entra. É nessa situação que eu sei que esse aqui não vai para frente. Então é ali que o diabo vai atacar mais ainda. Porque enquanto você está caminhando, o diabo está testando você. O diabo vem tentando Jesus de tudo que é jeito. Apertou de um lado, não deu, apertou de outro, não deu. Lá no deserto usou lá, tentou Jesus 3 vezes de 3 formas diferentes, não deu certo. No meio da caminhada de Jesus, ele tentou apedrejá-lo, ele tentou fazer de todas as formas que Jesus desistisse. Se ele achasse brecha em um pontinho, era ali que ele ia cutucar firme. Eu não ia parar. Assim é na nossa vida, irmãos. O diabo ele vai cutucando um canto. Ele mexe num canto da tua vida, você não dá bola, você continua marchando. Mexe no outro, mexeu no outro, opa, aqui não dá.
isso aqui não está legal. E ele vai naquele. E ele continua tocando naquele, porque ele sentiu que ali você vai ter. É por isso que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, irmãos. É por isso que nós precisamos saber onde nós pomos os nossos pés. É por isso que nós precisamos ter conhecimento daquilo que nos fomos chamados. É por isso que nós precisamos saber qual Deus que nós servimos. É por isso que nós precisamos entender que Deus está acima de todas as coisas na nossa vida. Muitas vezes nós podemos querer desanimar, mas se nós dermos vazão ao Espírito Santo, o ânimo volta. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão sem se cansar. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, e nós continuamos marchando. Vem, diabo, eu estou continuando aqui, ninguém me segura, porque eu estou com o meu general, que é Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus só morreu quando ele quis. Veja lá, João 19:30, que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Só faltava aquela coisinha para acontecer, irmãos, porque estava lá. Havia sido profetizado que lhe daria o vinagre para beber. E quando entregaram o vinagre, ele falou: agora tudo está consumado. Então tudo aquilo sobre mim, tudo aquilo que estava escrito sobre a minha pessoa, agora aconteceu. Aleluia. Então eu posso morrer porque eu cumpri com tudo que meu Pai preparou para mim. O nosso caso vai ser quando nós chegarmos à porta dos céus, irmãos. A igreja arrebatada. Jesus veio buscar a igreja e chega lá. Entra, bendito do meu Pai. Possui por herança aquilo que tem preparado desde antes da fundação do mundo, porque você venceu, porque você esperou em mim, porque você confiou que eu era seu Deus, que eu era seu Salvador, você testemunhou, você não me negou, você esteve sempre preparado para toda e boa obra, você soube levar a minha palavra. Então pode entrar. Esse é o nosso momento. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, irmãos, para participar da ceia, nós precisamos entender que algumas coisas nós precisamos ter em nossa vida. Nós precisamos fazer. É bom que não seja o culto de ceia hoje, porque você pode preparar para o domingo que vem. Eu lembro que quando eu era pequeno, o culto de ceia era o culto mais importante da igreja. Na semana da ceia, muita gente jejuava a semana inteira. O povo jejuava a semana inteira, porque essa semana da ceia. Eu vou participar da mesa do sangue de Cristo, eu preciso estar preparado. Eu lembro que na Assembleia de Deus tinha o costume de muitas às vezes ir lá na frente pedir perdão por alguma coisa que havia feito, para ele poder participar da ceia. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender da ceia, fazer, é que ela deve ser em memória verdadeira dele, de Jesus. Não apenas um ritual mensal, mas que seja um anúncio de sua morte até o momento da sua volta. Nós precisamos começar a entender isso, irmãos. Não é um simples momento em que o pastor ora, faz a leitura, entrega o cálice, os irmãos distribuem, você pega, toma, participa. Algumas vezes o pastor diz: olha, troca o teu cálice com o teu irmão, em sinal de união, em sinal de comunhão, e você troca, e às vezes nem comunhão direito com o irmão você não tem, mas você troca para não ser, não dar muito na cara o que você está sentindo lá dentro do teu coração. Então nós temos que entender que cada vez que a mesa aqui é posta, ela está relembrando o que Jesus havia feito por nós, ou fez por nós lá no passado, lá na cruz. De todo o sofrimento que ele passou, de que nosso pecado foi sobre ele,
e que agora nós vamos nos lembrar e nós vamos glorificá-lo por isso, nós vamos ser agradecidos por aquele momento. Segunda coisa, que jamais devemos participar de forma indigna, pois seria réu do corpo de Cristo. Ou seja, participar indignamente é como se você fosse um dos acusadores de Cristo quando da sua crucificação. Quando você participa da mesa em pecado, irmãos, vou usar uma palavra bem popular, é atirar pedra na cruz. Com Jesus pendurado lá. Você está trazendo condenação para si mesmo. Por isso que Paulo falou, olha, tem muitos doentes, tem muitos que morrem. E é um alerta para a igreja nesses últimos dias, irmãos. Por causa dessas coisas que nós estamos deixando nos levar pelo imediatismo das coisas, do que nós queremos alcançar, das nossas ambições, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, nós estamos deixando de lado princípios que precisam ser aceitos. Quando eu olho pessoas deixando a igreja por coisinhas mínimas, irmãos, quando eu olho pessoas falando de sair da igreja por causa de pouca coisa, eu fico triste, porque ele não está olhando para o Evangelho, ele não está vendo que ele está quebrando alguns princípios na vida dele, que vai trazer consequências sérias sobre a vida dele. Como pastor, como pregador, eu não posso deixar de falar. A igreja precisa voltar plenamente ao primeiro amor. Como a igreja no passado, no começo, onde a unidade da igreja era tão grande que as pessoas viam aquilo acontecer, e as pessoas eram atraídas para a igreja, elas tinham prazer de estar ali. Eu já tive igreja, irmãos, que pessoas não tinham prazer de entrar na igreja. Aqui é só fofoca, pastor. Aqui um fala mal da vida do outro que só vendo. Tem cinco grupinhos aí dentro da igreja, 5 panelinhas aí espalhadas por dentro da igreja. Um não gosta disso, outro não gosta daquilo. Parecia os saduceus, os filisteus, os eusos, os saduceus, os fariseus, os heteus, aquele monte de eus que tinha, toda aquela separação, os zelotes, os escribas, cada um com o seu pensamentinho dentro da igreja. Uma igreja não prospera dessa forma, porque a igreja de Deus é uma unidade, é um corpo, é o corpo de Cristo. Às vezes eu vejo o sofrimento de pastores. Pastor, às vezes ele está dando sangue, a luta pela igreja, e a igreja não vê isso. A igreja não observa a luta. Bom, porque é muito fácil. É muito mais fácil você apontar o dedo para você dizer: eis-me aqui, estou pronto para ajudar. Pastor, aquela área da igreja não está funcionando. Como é que vai ficar? Aquilo outro não está bem. Os diáconos são isso, os presbíteros aquilo, a portaria não funciona. Mas em momento algum ele diz: olha, pastor, eu estou aqui para ajudar, o que precisa ser feito aqui? São poucos. Então, quando você vem participar, irmãos, da mesa, pensa bem como está o teu coração. Pensa bem se você não está sendo réu do corpo de Cristo. A palavra de Deus em Apocalipse diz: olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ultimamente Jesus está dizendo à igreja: busca a santificação. Busca a santificação. É momento de busca e santificação. Terceiro, que cada um ao participar
precisa e deve se autoexaminar antes de participar da ceia. Pare e pense no momento em que você vai tocar o cálice e tocar o pão. Você não vai cair duro, irmãos, a não ser que o caso seja grave. Mas você vai morrer espiritualmente. Mas se você tiver, como já viu acontecer, pessoas serem curadas às vezes ali, naquele momento em que participa da ceia, ele toma um pão, ele toma um cálice e ele é curado. Porque ele está em sinceridade, ele está em linha com a vontade de Deus. Quarto, se você faz um autoexame e percebe que algo que precisa ser corrigido e não o faz, continua a participar, você está condenando a si mesmo diante de Deus, não está discernindo o corpo de Cristo. E a palavra discernir quer dizer ver distintamente, discriminar, distinguir e conhecer. Irmãos, por muito tempo eu achei que esse texto falava da pessoa de Cristo, ou não distinguir o corpo de Cristo, da pessoa de Cristo. Mas ao observar o texto bem, irmãos, eu percebo que Paulo estava falando da igreja em si, do seu corpo aqui na terra. Quando você age de forma errada, quando você participa de forma errada, você não reconhece a igreja como o corpo de Cristo. Você não está nem aí com a igreja que é o corpo. Você está participando de qualquer jeito. Irmãos, eu vou falar uma coisa, não pense que vai ser só o adultério, que vai ser só o assassino, que vai ser aquele que rouba, o ladrão, e vai para o inferno. A Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. A Bíblia diz que aqueles que causam contendas entre irmãos vão para o inferno. Eu não quero ter essa palavra como uma palavra pesada à igreja, irmãos. Eu quero ter essa palavra para você como um ensino, como uma exortação. A função da minha palavra não é acusar ninguém de alguma coisa, mas é mostrar a você um caminho certo. Se você está nesse caminho certo, amém. Mas se há alguma coisa dentro de você que precisa ser mudado, irmãos, é esse o motivo dessa palavra hoje. É fazer a mudança necessária para que você herde o reino dos céus. Esse é o motivo principal. Nós precisamos entender que o céu é uma realidade. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é verdadeira. E o que está escrito nela e sobre ela é verdadeiro e vai acontecer. Nós não podemos fechar os olhos, irmãos, às coisas e dizer, não, isso não tem problema, aquilo não tem problema, uma mentirinha aqui não vai fazer mal nenhum. Outra mentirinha ali não tem problema, Deus perdoa, mas o momento da justiça vem. O que nós precisamos entender é que se você vem dessa forma e participar da mesa do Senhor, você está se condenando. E você não está discernindo, você não está nem aí para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, para as doutrinas da palavra de Deus. Você está dizendo que isso não vale nada. E isso vai causar sobre você um grande peso. Vai trazer sobre você consequências sérias. E aí no versículo 30 diz assim, olha, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, no sentido espiritual, outros até morrem mesmo, fracos, doentes, porque espiritualmente não conseguem se levantar, não conseguem andar. Irmãos, há pessoas que vivem correndo atrás de profetas, atrás de milagres, quando o milagre está diante dele, que é Jesus Cristo, quando o milagre está dentro da vida dele, que é o Espírito Santo. Correm atrás de homens, porque não são capazes de dobrar o joelho e buscar.
estão fracos espiritualmente, estão morrendo espiritualmente. E o pastor luta, o pastor ora, o pastor faz campanha e chama para oração e vem, mas não vem. Eu sempre ponho aqui o meu protesto, irmãos. Perdoe-me por isso, mas eu falo francamente. Quando fala que vem o senhor fulano e tal na igreja, a igreja enche, eu não entendo isso. Mas se eu falar que Jesus vai estar aqui amanhã, e nós vamos ter um período de oração, ninguém. O homem é mais importante do que Jesus. Esse é o grande problema da igreja hoje. Nós damos mais valores àquelas coisas que nós vemos, que nós podemos apalpar, e não olhamos para coisas espirituais que Deus tem para nós, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus tem coisas incríveis para nós. Jeremias 33:3 diz: olha, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque o que Deus tem preparado, irmãos, nossos olhos não viram, nossos ouvidos conseguiram escutar. Porque nós baseamos no que nós vemos. E agimos dessa forma. E participamos da mesa do Senhor incorretamente. Já vou estar terminando, pastor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A melhor forma de fazer isso é julgarmos a nós mesmos. Porque quando julgamos a nós mesmos, nós procuramos corrigir e andar dentro do princípio desta palavra. Veja bem, irmãos, é julgar a mim, é eu julgar a minha pessoa, não o pastor Joel, não o evangelista Márcio, não a irmã fulano, o irmão fulano. É olhar para dentro de mim, se eu estou andando certo dentro da palavra de Deus, se a minha vida condiz com o que está escrito dentro desta palavra, é a mim que eu devo julgar, não ao meu irmão. Porque quando eu começo a olhar para o meu irmão, jogar defeito nele, irmãos, eu já não sirvo para mais nada. Se a igreja caminhasse nesse pensamento de unidade, que o Espírito Santo está acima de todas as coisas, irmãos, nós não teríamos problemas na igreja. Nós teríamos uma igreja que andaria firme. As conversas viriam, morreriam. Os ventos de doutrinas passariam, ninguém dava bola. Porque nós temos tantas diferentes tipos de igreja hoje. Porque um não está contente com isso, outro não está contente com aquilo. E nessa noite nós possamos olhar para dentro de nós, irmãos. Nos colocar na posição de andar sobre os princípios da palavra de Deus. Somente aqueles que andar dentro dos princípios da palavra de Deus poderão estar à direita de Cristo na sua glória. Jesus fez tudo aquilo e ele foi assentar-se à direita de Deus. Ele sabia tudo o que ele teria que passar, todo o sofrimento. Irmãos, você vai passar a luta, não adianta, eu não vou dizer para você mentira, para você dizer que vai tudo bem, não. Vai tudo bem porque nós estamos em Cristo, mas a luta nós vamos passar. Porque como você pode chegar aqui e dizer: irmão, eu tive uma grande vitória hoje, se você não teve luta nenhum dia na sua vida? Tem gente querendo testemunhar grandes milagres, mas não quer testemunhar o dele. Para você ter vitória, precisa ter luta. O princípio deixado por Jesus que precisa ser plenamente obedecido está em Mateus 22, 37 e 39, que diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contra essas coisas, irmãos, não existe lei nenhuma. São princípios que nós precisamos obedecer. São princípios que nós precisamos colocar em prática. E quando você ama alguém, você não fere. Quando você ama alguém, você respeita. Quando você ama alguém, alguém vem falar dessa pessoa para você, fala: vamos orar por ele. Irmão, não é bem assim a situação. Se o irmão tem falha, vamos orar para que Deus ajude. Se o pastor tem falha, vamos orar para que Deus ajude. E vamos colocar os ombros embaixo do braço dele, para que ele esteja de pé e continue firme. Se o diácono está errado, vamos conversar com o diácono, porque o diácono precisa ser corrigido, mas dentro da palavra de Deus.
Quando começa as fofoquinhas em volta aqui, fulano falou isso, aquilo. Irmãos, eu acredito que a maior parte do povo que conhece a história do telefone sem fio. A conversa começa com um A aqui e termina com um abecedário completo lá atrás. Um ouviu de uma forma, aí quando ele vai passar, ele passa e já coloca o próprio pensamento, já aumenta um pouquinho, e o outro, né, cada ponto aumenta um ponto, e as coisas vão crescendo, quando vê, tem pessoas criticando coisas terríveis. Eu lembro uma vez, eu era professor de escola dominical na Igreja Assembleia de Deus, do grupo de jovens, e de repente foi uma conversa no ouvido da Lenita que eu estava de casa com uma moça da igreja. E a irmã chegou para a Lenita e falou: olha, você fica de olho no teu marido, que teu marido está tendo um caso com a menina lá e tal. A Lenita já deu um velado nela, né? Falou para ela: olha, se Deus não cuidar dele, não vai ser eu que cuidar não, eu não vou ficar agarrado no pé dele não. Mas irmão, pensa só, um cara que saía às 7 horas da manhã, ia para o serviço, chegava às 7 horas da noite, trocava de roupa, tomava banho, às vezes nem jantava, ia para a igreja, saía da igreja e ia para casa. Nunca sozinho. Quando eu estava fora para alguma outra coisa, eu estava com o meu pastor. Sempre estava trabalhando com o pastor ao meu lado. E essa conversa rodou. E foi aumentando. Quando eu soube da história, eu chamei o pastor e falei: olha, a situação está assim. Você pensa, vê o que você faz aí. Ele falou: Roberto, não esquenta a cabeça. Eu sei quem você é e sei onde você está sendo. Tá bom. Deus, ele é justo em certas coisas, irmãos. Um dia nós voltamos de uma reunião na igreja sede. Por isso que você tem que ser cavalheiro e educado no trânsito. Sempre. Às vezes um ato que você faz muda toda uma história. Parei numa preferencial e eu ia virar à minha direita. Havia um carro de frente, era noite, luz acesa, você não reconhece o carro. Essa pessoa ia virar à direita também. Eu dei sinal de luz e deixei que ele fosse à minha frente. Quando ele passa assim, estava lá a moça com o irmão. Obreiro da igreja. Fomos atrás. Aí descobrimos que eles estavam tendo um caso. Aí descobrimos que quem saiu falando que eu tinha um caso era ele. E quem espalhou foi a mulher dele. Irmãos, cuidado com o que você ouve, com o que você fala. Porque às vezes você está acusando alguém que não deve. E o preço pode ser muito grande na sua vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu e o pastor tivemos que ir à casa da pessoa, apaziguar a situação, orar por eles. Ainda assim. E foi lá na casa deles que eu fiquei sabendo. Ela mesma confessou: eu quero pedir perdão, pastor Roberto, porque fui eu que falei. Porque ele falou para mim que o senhor estava tendo um caso, que o senhor queria tomar o lugar dele na igreja, que ele era superintendente da escola dominical. Mas a desculpa que ele estava usando para poder sair da direção da escola dominical, porque o peso do pecado estava sobre ele. E aquilo foi rodando. Então, irmãos, cuidado. Quando alguém chega a falar de um irmão para você qualquer coisa, vamos orar, irmãos. Cuidado com as acusações que se faz. Porque quando você passa à frente, você também se tornou o acusador. Quando você ouviu a conversa e falou: olha, fulano de tal me falou que fulano está fazendo isso, fazendo aquilo. Você já entrou no mesmo caminho. Pense bem. A pergunta que tenho para você nessa noite: está tudo bem com você, com o seu irmão que está ao seu lado? Está tudo bem em seu coração? Está tudo bem em seus pensamentos? Agora é o momento de você refletir, avaliar, julgar a você mesmo. Esqueça quem está do teu lado e pense quem está dentro de você. Avalie as suas ações. Porque quando você for participar, irmãos, do momento da ceia, é importante e crucial que você te levar
É importante e crucial que pode te levar à vida ou à morte espiritual. Paulo escreve a muitos doentes, muitos que dormem, ou seja, pessoas espiritualmente e até mortos espiritualmente, porque ele não obedeceu um simples princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei, porque nelas tudo foi obedecido. Então avalie você, avalie a sua vida nessa noite. Semana que vem nós teremos a ceia. Venha para a ceia. Venha para a ceia com o seu coração purificado. Se há alguma coisa no meio da semana que você pode consertar, vai consertar. Se você quiser fazer um jejum essa semana para a ceia, não pode fazer. Não é pecado, não. Jeito nenhum. Pecado é andar desordenadamente. Eu quero deixar uma frase que eu ouvi há muito tempo. Não sei foi quem falou, eu não lembro. Só eu ouvi e eu guardei essa frase. E essa frase ela sempre está na minha mente para algumas coisas. Ou para tudo. Seja na vida espiritual, seja na vida material, seja na igreja. Diz assim: o cumprimento do dever de maneira errada altera a sua natureza e o torna em pecado. Então, quando você pegar algo para fazer, irmãos, faça bem feitinho. Quando você assumir um compromisso na igreja, faça direitinho. Não faça desordenadamente, porque você pode estar pecando. Eu quero que você se levante agora, irmãos. Eu quero orar por você. Se você quiser vir à frente, para nós orarmos, venha à frente. Às vezes a gente prega, eu falo sempre, às vezes a gente prega, as pessoas às vezes ficam envergonhadas, se eu for lá na frente eu vou estar dizendo que eu estou errado, que isso. Não, isso não é nem vergonhoso. Vergonhoso é você ir para o inferno. Vergonhoso é você bater o pezão no inferno e ficar lá o resto da tua eternidade. Aqui não há vergonha. Aqui é vitória. Quando você reconhece a sua falha e você diz: Senhor, eu estou aqui à frente porque eu quero mudar a minha vida, você está pisando a cabeça do diabo. Você está dizendo: Senhor, eu sei o meu Redentor e eu vou ser mais que vencedor. Se você quiser uma oração, vem aqui à frente. Eu quero falar mais para vocês ainda, aproveitando, porque dentro dessa palavra aqui, irmãos, nós temos estudado lá na casa do Rodrigo. Rodrigão. Não aqui no outro Rodrigo, da Marinense. Nas terças-feiras. E a gente começou a estudar, fazer um estudo bíblico. E nós começamos a estudar sobre obras da carne. Porque, irmãos, nós precisamos tirar todas as matinhos da nossa vida, todas as coisinhas. E se alguém quiser ir lá participar, eu estou autorizado a convidar você aí. Quem sabe nós temos um projeto com o pastor de passar o estudo bíblico aqui na igreja. Temos estudos bíblicos. E mexer para tirarmos essas coisas, para que você aprenda, para você saber realmente o que precisa na sua vida. Coloque diante de Deus os seus pensamentos. Vocês estão lá atrás, vamos explicar. Levante as mãos para o céu. Vamos orar pelo povo que aqui está. Essa não é uma mensagem eloquente, irmão. Não é uma mensagem que qualquer um gosta de pregar. Mas é a palavra de Deus que precisa ser dita. Você precisa saber realmente da tua vida o que precisa ser mudado, o que precisa estar acontecendo. Às vezes está acontecendo coisas na vida da gente, a gente não sabe o motivo. E o motivo muitas vezes é, sabe o que, irmãos? Coisas que nós precisamos tirar do nosso coração. Pai querido, eu te adoro nessa noite. O Espírito Santo de Deus, faz melhor o coração de cada um que aqui está.
Tua palavra tem sido ministrada aos corações nessa noite. Algumas pessoas têm ouvido e têm colocado em seu coração o desejo de fazer uma mudança, Senhor. Jesus, eu não tenho nada de mim para dar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo tem me dado, tenho colocado, Senhor, desta forma nesta noite. Oh, decanto ideraste mahandiribianai. Visita esses corações agora, Senhor, de uma maneira tão peculiar, tão maravilhosa, Senhor. Deus, que haja mudanças, que haja transformações, que a Tua igreja comece a seguir um alvo diferenciado, Senhor, que nós não venhamos ver o imediatismo das coisas, mas possamos olhar para aquilo que está nos preparado lá na eternidade, Senhor. Oh, Jesus querido, quantas vezes nós deixamos de alcançar bênçãos, quantas vezes nós deixamos de alcançar vitórias, porque permitimos que algumas coisas minem nosso coração, nossa mente, Senhor, e faz com que nós paramos no caminho, faz com que nós perdemos, Senhor, o sentido, a direção que Tu queres para a nossa vida, Pai. Mas nessa noite nos ajuda, Senhor. Não nos deixa vir participar da ceia de qualquer forma mais, Senhor, mas possamos vir participar conscientes da nossa vida, conscientes da nossa salvação, conscientes do nosso amor pelo próximo, conscientes do nosso amor por Ti, Deus querido, conscientes da obra que Tu tens em nossa vida, conscientes de que Tu fizeste tudo isso por amor a nós, se entregando na cruz, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus.